Pois é, a gente continua falando sobre Covid-19, porque segundo o Observatório que combate o coronavírus da UFAO, Arapiraca é o novo epicentro da doença aqui no estado de Alagoas. Nós vamos conversar a partir de agora por live, pela internet, com o professor e pesquisador Jonas Silveira, para tentar explicar exatamente essa situação. Professor Jonas, muito bom dia. Agora, desta vez, pela manhã, seja bem-vindo ao Balanço Geral Alagoas. Esse resultado, essa questão envolvendo de que Arapiraca hoje é o epicentro aqui no estado de Alagoas, já era algo de se esperar, porque a gente tem acompanhado aí no mundo inteiro a chamada interiorização da doença, Por se tratar da capital do Agreste, uma região realmente muito populosa, e Arapiraca ter destaque nesta região, já era algo que a gente poderia prever isso já com uma certa antecedência? Bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia equipe da TV Pajuçara, especialmente os telespectadores. Pois é, a gente tinha um pouco essa expectativa do processo de interiorização. Acho que, se não me engano, nos últimos 2 ou 3 boletins a gente tem alertado um pouco para isso, que já é algo que o próprio consórcio Nordeste, o subcomitê de epidemiologia, já vinha discutindo essas possibilidades também para todos os estados da região do Nordeste. Pelo próprio trânsito das pessoas entre as regiões de um mesmo estado, e aí considerando que Arapiraca é a segunda maior cidade dentro do nosso estado, a possibilidade disso acontecer era muito grande e ela efetivamente aconteceu, Como a gente percebeu semana passada, já teve um pico e essa semana também o número de casos foi um pouco menor do que a semana anterior, mas ainda num patamar muito elevado. Então isso acaba colocando Arapiraca dentro desse novo epicentro da pandemia, da doença dentro do estado, isso mesmo. O professor Jonas, os dados especificamente, eles revelam o quê? Olha, a gente tem um processo de uma certa, vamos dizer assim, estabilidade no começo da pandemia, onde ela ainda se concentrava em Maceió. E aí acaba havendo uma inversão desses pontos. Então, à medida que o número de casos de Maceió ele começa a diminuir e começa a haver o processo de flexibilização das medidas de distanciamento social e a flexibilização dos protocolos de aglomeração de pessoas, eles vão se tornando cada vez mais flexíveis. O processo que se dá é que no interior, que é um momento até relativamente despreparado um pouco para receber essa carga de atividades, acontece um pico. Então, há uma mudança desse processo, até como a gente pode discutir da questão também relativa à suscetibilidade das pessoas, apesar que a prevalência do coronavírus ainda é muito baixa, de pessoas com imunidade. Então, ela é muito baixa ainda, mas ainda tem esse processo de migração, especialmente porque é uma população que a suscetibilidade é muito alta. Isso também foi mostrado dentro da última edição do EpiCovid, que é aquele estudo multicêntrico que está sendo conduzido pela Universidade de Pelotas. Então, a prevalência de pessoas que tem imunidade, que tem pelo menos as imunoglobulinas circulantes relacionadas com o coronavírus, isso aponta que a prevalência é muito baixa, então, ou seja, a gente tem um número de suscetíveis muito grande. Perfeito. E a presença de suscetíveis muito grandes facilita a circulação do vírus. Nós podemos traçar um paralelo de que o aumento considerável desses casos estaria de fato relacionados às pessoas terem relaxado um pouco mais por conta aí dessa flexibilização controlada, como o próprio governo chama, dessa nomenclatura. Estaria de fato nesse envolvimento, as pessoas achando que o fato de a gente avançar aqui em Maceió para a fase azul, no interior amarela ou laranja, isso teria de fato essa relação concreta, professor? Então, assim, é difícil a gente estabelecer sem ferramentas analíticas adequadas essa relação causal entre uma coisa e a outra, Isso falando assim, até na posição de cientista, que a gente tem bastante cuidado para estabelecer essas relações. Mas faz muito sentido, do ponto de vista teórico e do ponto de vista lógico, faz muito sentido. E por um fator especialmente, esse processo de flexibilização que a gente não sabe o que leva um gestor a flexibilizar ou não para uma fase para outra. A gente não tem critérios objetivos que efetivamente nos indicam. Bateu nesse ponto, a gente flexibiliza. Não tem critério. A gente tem os parâmetros... Vai muito no achismo, então,
Dá para a gente pensar um pouco nisso, porque assim, você tem os parâmetros sobre os protocolos. Então, olha, sai da faixa laranja para amarela, isso muda de 75% para 50%, depois da outra de 50% para 25%, a capacidade, desculpa, de 50% para 75%. Perfeito. E aí você tem um avançar. Mas o que motiva a gente sair de uma faixa para outra? Esse critério que não está claro. Quando a gente fala, olha, porque se a gente for levar em consideração os dados do Estado, e dá para falar até por Maceió um pouco isso, tem havido uma relativa redução e a gente tem que, dos números de novos casos? Tem. A gente tem que colocar outra coisa na balança, a capacidade de testagem do Estado, que é muito baixa. Então, esses dados a gente até coloca no final, a gente conclui nosso boletim da seguinte forma: essas interpretações têm que ser feitas com cautelas. Por quê? A gente não sabe se esse valor efetivamente é real. Pode ser que a situação seja pior. Mas o ponto é o seguinte: o pico, efetivamente, a gente imagina que pode ter passado. O momento que vai acontecer o maior número de novos casos, pode ter passado. O problema é que a gente estabilizou num ponto alto. A gente não está caindo de maneira como a gente viu em outros países. Certo. Então, e a percepção de risco das pessoas, ela é influenciada diretamente por essa mudança de faixa sem critério. Porque é como a gente percebe nas ruas do estado, a gente vê aqui em Maceió, isso é observado em Arapiraca, até vários portais noticiaram o que aconteceu em Arapiraca nesse final de semana. Exato. Isso é resultado da baixa percepção de risco em relação à doença. E um então, pouco também da falta de consciência coletiva, né? Porque não basta apenas, né, a gente apontar para a gestão pública, isso é um trabalho em conjunto, e o resultado final, né, acaba aqui trazendo tudo isso, né, professor? Sim. Sim. Bom, professora, olha, desculpa, pode falar. Eu tenho que lhe interromper, infelizmente, por conta do tempo, mas mesmo assim, acho que o recado foi dado, né? Eu quero lhe agradecer imensamente por participar conosco dessa vez agora no Balanço Geral, acordando cedo, né, professor? Muito bem. E até a próxima oportunidade, a gente vai continuar monitorando, né, junto com o Observatório aí da UFAL também, todas essas perspectivas e todos esses estudos, tá, professor? Muito obrigado mais uma vez, viu? Tá, joia, eu que agradeço. E, pessoal, falando especialmente para os telespectadores, muito cuidado, sempre usem máscaras ao sair de casa, evitem aglomeração. Isso é um comportamento muito importante para a gente adquirir e conduzir nós mesmos dentro desse novo normal. A pandemia não acabou. Exatamente. Um abraço a todos, abraço à equipe e obrigado pela oportunidade.